Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo João Aristide, estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like, comente também sobre o assunto. Eu venho trazer uma palavra que é o início da caminhada de Pedro com Jesus Cristo, que se encontra em Mateus capítulo 16 e o versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, a história de Pedro é uma história muito bonita, que tem bastante participação com Jesus Cristo, e eu gostaria de fazer um pequeno comentário com os irmãos, Então, é chegado Jesus Cristo, então, no lago de Genezaré. Então, Jesus Cristo ali, ele vê 2 barcos, e ele entra, então, em um dos barcos, e ele se assenta e começa, então, a ensinar uma multidão a palavra de Deus. Após aquela multidão ouvir os seus ensinamentos, Jesus Cristo, então, ele diz a Pedro: Pedro, entre mais no mar e lança a rede. Então, Pedro diz para Jesus: Mestre, nós passamos a noite toda lançando a rede e não pegamos nenhum peixe, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Então era Pedro, João, Tiago, então que estava nessa pescaria, que estava dentro desse barco. E eles então, obedecendo a Jesus Cristo, eles lançaram a rede e eles trouxeram tanto peixe que eles quase não conseguia puxar a rede de volta, Então, isso aqui a gente está falando na obediência, Pedro, então, mesmo sendo um homem experiente na pescaria, mesmo eles tendo passado a noite toda pescando ou tentando pescar, Pedro, então, obedeceu a palavra de Deus e ele foi vitorioso, porque a rede ela encheu tanto, que eles não conseguiam quase puxar essa rede. E Pedro, então, com temor, então, se ajoelha perante Jesus Cristo e diz: Mestre, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus Cristo, então, diz a Pedro: Pedro, não temas, porque a partir de agora você será um pescador de homens. Jesus Cristo, então, vendo a obediência de Pedro, então, ele já faz a primeira promessa para Pedro, que era ser um pescador de homem, Então, um grande, apóstolo de Deus, Pedro foi. Então, em Mateus, capítulo 14, versículo 22, eu já encontro Pedro e os discípulos. Enquanto Jesus Cristo foi ao monte orar, se despedia então da multidão, Jesus Cristo disse para os discípulos: pegue o barco e vá pelo mar. Então eles lá no meio do mar, levantou-se então uma grande tempestade, ondas altas, vento contrário, e os discípulos ali no meio do mar, com muito medo. E ao olhar ao mar, eles vejam algo diferente, algo que parecia para eles ser um fantasma. Então Jesus Cristo, percebendo o medo deles, disse: não temas, sou eu. Então Pedro, um homem bem, então, pronto, para tomar alguma atitude. Muitas vezes nós precisamos ter atitude em certas ocasiões, Então Pedro fala: Mestre, se é você, permita que eu vá até a ti. Então, tudo o que nós fizemos é com a permissão de Jesus Cristo, Nós devemos, então, pedir a Jesus Cristo para que Ele permita que nós fizemos. Porque muitas coisas nós não somos capazes de fazer,
mas sob a palavra de Jesus Cristo, né, tudo é possível. Então Jesus Cristo disse para Pedro: venha, mesmo sendo impossível caminhar em cima das águas, caminhar ao mar, mesmo que o mar esteja tendo uma grande tempestade, vento ao contrário, diz a Bíblia. Então, Pedro, corajosamente, ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas, né? Então, o momento que ele começa a olhar para a tempestade, o momento que ele consegue ver as dificuldades, ele começa a afundar. Então Jesus Cristo vem, pega Pedro pela mão e leva então Pedro para dentro do barco. Diz a palavra que no momento que eles entraram dentro do barco, né, a tempestade se acalmou, o vento se acalmou. Por quê? Porque Jesus estava ali, né? No momento que Jesus entra no barco, a tempestade ela se acalma, né? No momento que Jesus entra no teu lar, entra no teu trabalho, entra na tua vida conjugal, né? A tempestade ela vem cair por terra, porque Jesus é amor, Jesus é bondade e Jesus é poder, né? Tudo então tem a obediência, mesmo a natureza tem a obediência, vem a obedecer a Jesus Cristo, né? Então, o momento que Jesus Cristo e Pedro entram no barco, a tempestade se acalma e aquele vento contrário, né, se acalma. Então, ali estiveram grande vitória, né, com a presença de Jesus Cristo, né? E por isso que nós devemos, então, clamar pela presença de Jesus Cristo, né? Nós temos que clamar para que Jesus esteja no barco conosco, né? Então, Jesus Cristo, então, aqui em Mateus capítulo 16, né, nós encontramos, então, Jesus Cristo e todos os discípulos indo então, para Cesaré de Filipe, né? Então, Cesaré de Filipe, Jesus, normalmente os discípulos perguntavam para Jesus. Normalmente os discípulos tinham muita dúvida, como eles eram aprendizes da palavra, eles perguntavam a Jesus. Aqui Jesus Cristo decide fazer o contrário. Jesus Cristo pergunta aos discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? O que dizem os homens? Então os discípulos respondem para Jesus Cristo: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, né? Outro diz que você é Isaías, e outros também dizem que tu és um dos profetas, né? Então Jesus Cristo então pergunta: e o que vocês dizem que eu sou? E Pedro então, né, fala dizendo: tu és o Filho de Deus, né? Então é essa aí a mentalidade de nós com Jesus Cristo, né? Nós reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, nós reconhecemos Jesus como Deus também Todo-Poderoso, né? E nesse momento aqui Pedro está reconhecendo a Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo também, ele diz para Pedro então: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então aqui Jesus Cristo está dizendo para Pedro que a partir daquele momento, a partir daquele dia, né, através de Pedro, né, seria edificado algumas igrejas. Hoje, nos dias de hoje, nós temos muitas e várias, né, igrejas espalhadas pela terra. Aqui no Brasil, principalmente, tem muitas igrejas de vários nomes. E essa igreja, ela nasceu a ideia a partir dali, né? Ali era o projeto de Jesus Cristo formar igreja, né? Então essa ideia de ter igreja, ela não nasceu do homem, ela não nasceu de nós, ela foi nascida de Deus, de Jesus Cristo nesse momento, né? Nesse momento que eles estavam nessa cidade de Cesareia de Filipe. Mas por que Jesus levou todos os discípulos para essa cidade?
né? Porque ali, neste lugar, nessa cidade, era uma cidade de pecadores, uma cidade de idólatras, né? Então, essa cidade aqui, eles adoravam, né, o Deus Pan. E o nome desse, o significado, no caso desse Deus, seria é medo e pânico, né? Então Jesus Cristo está na frente dessa caverna, né? Essa caverna com o nome dessa caverna é a porta do inferno. Então por isso que Jesus Cristo disse então para Pedro: aqui eu farei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque o nome dessa caverna se chamava Porta do Inferno. E ali eles adoravam então esse Deus Pan. Então ali eles faziam oferendas então para esse Deus Pan, sacrificando então crianças, né? Então eles largavam o sangue dessas crianças ali naquele lugar ali, e quando um determinado ponto na pedra, né, diz ali então que esse Deus Pan ficava satisfeito, né? Muitas crianças, né, que eram sacrificados a esses ídolos ali então. Então, né, é triste, né? Então, o principado dominava então Cesareia. Esse principado do Deus Pan, eles dominavam então essa cidade, né? Então, era uma cidade, né, com prostituição, com muitos pecados, tudo de ruim, então, existia ali naquela cidade. Então, Jesus Cristo levou, então, esses discípulos para esse lugar, né, para mostrar aos discípulos, mostrar a nós ainda nos dias de hoje, o porquê a igreja. Porque a igreja, o inferno, não tem força nenhuma, né? E Deus, e Jesus Cristo ainda conclui ainda, né? Tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Tudo que for desligado aqui na terra será desligado no céu. Então, irmão, irmã, você que está afastado da igreja, ou você que ainda não se decidiu a ir a uma igreja, a participar de um culto na igreja, né, ter a comunhão com a igreja, né, você deve, então, voltar para a igreja ou congregar em uma igreja. Porque no momento que o pastor ligar você na igreja, você será ligado no céu. Você participará do reino do céu. Mas no momento que você sair da igreja, se afastar da igreja, você será desligado no céu, né? Diz a palavra aqui, né? E o próprio Jesus Cristo está falando isso, né? Então não tem como eu dizer o contrário disso. Você precisa então, né, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Você precisa participar de uma igreja, né, estar na membresia da igreja, né, em momento que isso acontecer, o seu nome será ligado no céu e você fará parte do reino de Deus, né? Então essa palavra é uma palavra, né, do início da história de Pedro com Jesus Cristo. Então nós devemos, né, clamar a Deus pela nossa participação no reino de Deus, para que nós sejamos salvos, né? Então agora eu gostaria de convidar o irmão, a irmã, para que nós viéssemos a orar e agradecer a Deus, né, por cada momento de nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, eu coloco o irmão, a irmã na tua presença neste momento. Eu clamo a ti, Senhor Jesus, pela salvação de cada um. Ó Pai, que todos eles estejam escritos, Senhor, no livro da vida, né, que eles venham participar do reino de Deus, né, que nós estejamos, né, salvos, que nós estejamos, né, protegidos por Ti, Pai. Ó Senhor Jesus, que todo o poder das trevas venha cair por terra, que nós sejamos salvos, que nós sejamos curados de todas as nossas enfermidades, que nós venhamos viver de vitória em vitória, né, com a Tua graça e o Teu poder e o Teu amor e a Tua bondade sobre cada pessoa, né? Se talvez alguém que estiver ouvindo esse vídeo, talvez esteja enfermo, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus Cristo, né? Que todo esse mal venha a cair por terra, né? Que Jesus Cristo seja o príncipe do teu lar, do teu trabalho, da tua escola ou do teu curso, né? Deus, Ele é maravilhoso para comigo e contigo.
Que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar. Espírito Santo de Deus, venha encher essa pessoa com o teu Espírito e a tua graça e o teu perdão, em nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar. Venha dar seu like, venha se inscrever e venha compartilhar para colaborar com esse canal, em nome de Jesus Cristo. Amém.